Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Então, pessoal, como foram de feriado, né? Hoje, terça-feira, 8 de setembro, nós vamos dar início às correções das atividades sobre números decimais, ter conteúdos novos de números decimais e um conteúdo de ciências. Vamos lá? Bom, na aula anterior de matemática, nós estudamos sobre números decimais nas páginas 44, 45, 46, 47, né? Vimos todas as orientações e foi pedido para vocês fazerem as atividades das páginas 48 e 49. E agora nós vamos fazer as correções e dar continuidade às atividades de fixação do conteúdo. Vamos lá, então? Bora! Então, vamos lá. Bom, eu fiz, né, a parte vermelha aí da 1, vou ler desde o começo para a gente não se perder. 1. Observa o desenho que um aluno do quarto ano representou na malha quadricular. Então, ele fez vários desenhos, tá vendo? E aí, nós fizemos: represente as partes coloridas da figura por meio de uma fração e de um número decimal. Então, nós contamos lá, né? Nós já sabemos que aqui a parte inteira tem 100 e foi dividido aí. Aí a gente contou que são 12. Então, são 12 centésimos, igual 0,12. A parte verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centésimos. 6 centésimos, igual a 0,06. A parte marrom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 centésimos. 14 centésimos é igual a 0,14. E aí eu expliquei que depois a gente tinha que somar os 12 mais 6 mais 14, que dá 32 centésimos. 32 centésimos, que é igual a 0,32 em números decimais. E aí a sequência do exercício: represente esses números decimais no quadro de ordens. Então a gente tem lá tudo referente a tudo que é zero, à esquerda é unidades. Então vamos colocar o zero aqui, vírgula 12, que é o primeiro. Décimos, né? 1 décimo e 2 centésimos, 0,12. Depois, 0,06. O zero à esquerda, vírgula 0 centésimos, 6 centésimos. 0,14. Depois, 0,32 centésimos. Número 2, página 49 agora, pessoal. Escreva a fração e o número decimal que representa as partes coloridas de cada figura a seguir. Primeiro, vamos contar o inteiro. Em quantas partes o inteiro foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente já sabe que o denominador aqui é 10. Quantas partes foram coloridas? 1, 2, 3, 4. Então, em fração são 4 centésimos e em número decimal é 0,4. Aqui, vamos lá. Vamos contar o inteiro primeiro. Em quantas partes esse inteiro foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é o denominador. E quantas partes foram coloridas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 décimos em fração é igual a 0,5 em números decimais. 3. Valéria comprou um patinete para sua filha. Veja quanto ela pagou por esse brinquedo. Nós temos aqui uma nota de R$ 100, uma nota de R$ 2,25. Escreva essa quantia no quadro de ordens, pessoal. Vamos lá. Quem que representa a centena? 1, que é o 100. A dezena, 0. Posso não escrever nada aqui? Não. E as unidades, 2. R$ 102. E os décimos? E os centésimos? 25 centésimos. 102
Como é lido esse número decimal? Ó, 102 inteiros. Então, vamos lá. 102 inteiros e 25 centésimos. E qual é o algarismo na ordem dos centésimos, pessoal? É o número 5. Fácil, hein, pessoal? Agora, para ajudar vocês aí a fixar melhor, tem atividade das páginas 50, 51, e 52 aí para fazer. E agora nós vamos para o nosso conteúdo de ciências de hoje, que a gente vai fazer um link super legal, uma relação com artes, vocês vão ver. Vamos lá. Bom, aqui já foi, nós estamos na página 24 e 25. Aqui na página 24 já foi pedido para vocês fazerem uma atividade extra aí, né? Seguindo aqui as orientações da número 1 e da número 2. Agora nós vamos dar continuidade. Tipos de rocha, vamos lá. Ao observarmos a superfície do planeta Terra, vemos que ela é formada por montanhas, planícies e vales. Essa camada da Terra é chamada de crosta e as estruturas sólidas que a constituem são chamadas de rochas. Nessa camada também estão o solo, a água e os seres vivos. Internamente, a Terra é formada por outras duas camadas, o manto e o núcleo. O manto é a camada que fica logo abaixo da crosta. Nele, as rochas e os minerais encontram-se derretidos, devido à alta temperatura, sendo chamados de magma. O núcleo é a parte central da Terra, sendo formada por minerais como ferro e níquel. Na imagem aqui, ilustra e dá nome a cada situação que a gente falou aqui. Mais uma vez eu repito que pelo vídeo talvez não fique tão nítido, mas com o livro em mãos a gente consegue identificar aqui a crosta, o manto, o núcleo, né? Tudo que a gente falou. É uma representação esquemática da estrutura da Terra. Página 26 e 27. Olhando ao nosso redor, podemos notar a presença de rochas e minerais nas paredes, em alguns tipos de calçada, em produtos eletrônicos como telefones celulares e relógios, e até em objetos de plástico. As rochas são formadas pela união de diferentes minerais. Observe o exemplo do granito, usado para fabricar pias, escadas, calçadas, paredes. Os minerais presentes nesse tipo de rocha são o quartzo, o feldespato e a mica. Olha aqui as imagens, pessoal. Uma pia de granito que todo mundo já deve ter visto. E aqui o feldespato, quartzo, mica, granito, minerais que formam o granito. Toda essa união de minerais ajudam a formar o granito. Todo mundo já deve ter visto mesa de granito em algum lugar, não é mesmo? Continuando. Para serem usadas pelos seres humanos, as rochas são extraídas da natureza. Observe um dos locais de onde são extraídas as rochas. Olha aqui a imagem. As rochas extraídas podem ser transformadas em diversos minerais. Dependendo de sua origem, as rochas podem ser classificadas em 3 tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então aqui é a gente pensar, né? O que será que essas rochas são feitas? Que outros objetos além da pia a gente vê feito de rochas por aí, pessoal? Né? O que vocês acham aí? Agora a gente vai aqui para as páginas 27 e 28 conhecer um pouco de cada rocha. Rochas magmáticas. As rochas magmáticas originam-se diretamente do magma, encontrado no manto, e podem se formar de 2 maneiras. Quando o magma atinge a superfície terrestre em forma de lava, lava do fogo. Por meio de erupções vulcânicas, ele se resfria e se solidifica rapidamente. O basalto é um exemplo de rocha magmática que se forma na superfície da Terra. E aqui, pessoal, ao lado tem uma representação esquemática do processo de formação das rochas magmáticas.
Quando o magma fica preso dentro do vulcão ou em bolsões abaixo dele, seu resfriamento ocorre lentamente até atingir a superfície. O granito, por exemplo, é uma rocha que se forma no interior da Terra. Rochas sedimentares. Ao ficarem expostas na superfície terrestre, as rochas magmáticas começam a se desgastar pela ação de diversos fatores, como chuvas, ventos e mudanças de temperatura. Esse processo de desgaste natural das rochas produz sedimentos, grãos. Quando os sedimentos se acumulam e são compactados, pode ocorrer a formação de rochas sedimentares. O arenito e o calcário são exemplos desse tipo de rocha. Olha aqui ao lado, pessoal, o calcário pode ser utilizado na construção de paredes e muros. E no Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná, são encontradas formações rochosas de arenito. Eu já fui nesse local, tenho família no Paraná. É uma coisa incrível de se ver, muito encantador. Rochas metamórficas. As rochas magmáticas e sedimentares podem dar origem a um terceiro tipo de rocha, as rochas metamórficas. Ao ficarem soterradas no interior da crosta terrestre, as rochas ficam expostas a alta pressão e temperaturas elevadas. Essa condição faz com que elas sofram um processo de metamorfose, ou seja, elas se transformam em outros tipos de rocha. Pessoal, aqui ao lado, muitas esculturas são feitas em mármore. Uma rocha metamórfica apresenta os mesmos minerais da rocha que a originou na sua estrutura e dureza, na sua textura e dureza, são muito diferentes. O gneiss, por exemplo, é uma rocha metamórfica que se origina da transformação do granito, que é uma rocha magmática. Já o mármore se origina da transformação do calcário, que é uma rocha sedimentar. Olha aqui, pessoal. Muitas esculturas são feitas em mármore, isso a gente já viu. E o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro é formado por gneiss. Pessoal, tem uma atividadezinha aqui, ó. Retomando a tirinha de Calvin e Haroldo apresentada na página 24, identifique quais foram os tipos de rocha mencionados por Calvin, que tipo de rocha não foi citado por ele. Como você a definiria? Então, vocês vão voltar lá na tirinha 24, ler na página 24, ler a tirinha e responder. Tem um Ciência em Ação aqui que não vai ser possível fazermos juntos mais uma vez, mas quem quiser fazer, peça para o papai e para a mamãe filmarem, que eu vou achar muito legal. Quer encontrar vários tipos de rocha aí e tentar fazer a análise. E tem atividades aqui nas páginas 30 e 31. Eu vou fazer na 3 e na 4, eu vou dar uma explicação melhor. Por quê? Porque é aqui que vem a nossa relação com cultura, com artes. Vamos ler? 3. A pedra-sabão é uma rocha metamórfica, de coloração cinza ou verde. Por apresentar pouca dureza e alta resistência a temperaturas elevadas, essa rocha é muito utilizada na construção de lareiras, na fabricação de panelas e na criação de esculturas. No Brasil, um importante escultor chamado Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, esculpiu várias estátuas utilizando a pedra-sabão, como na imagem ao lado, ó, escultura em pedra-sabão feita por Aleijadinho. A pedra-sabão é uma rocha? Vocês vão responder. Quais são as características da pedra-sabão? Vocês vão responder. Cite pelo menos 2 usos da pedra-sabão pelos seres humanos. Vocês também vão responder de acordo com o que vocês leram aí. D. Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa sobre Aleijadinho e conheça mais sobre as obras desse escultor feitas com pedra-sabão. Na sala de aula, compartilhe as informações encontradas com os colegas. Tá aí, pessoal. Infelizmente, a gente não vai poder compartilhar na sala de aula. A gente pode compartilhar nas lives. Vocês podem pedir para o papai e para a mamãe filmarem vocês falando sobre o Aleijadinho e as suas esculturas. Pedir para filmar, marcar a escola. E aí vocês vão fazer a D e a 4. Pesquisa em jornais, revistas ou na internet. Imagens, objetos feitos com rochas ou minerais. Recorte-as e core nos espaços a seguir. Para finalizar, escreva uma legenda que descreva o uso desses materiais em cada imagem. Então, vocês têm 2 pesquisas.
uma pesquisa sobre Aleijadinho, sobre as obras, sobre a vida, sobre tudo que ele fez e procurar aí outros materiais que são feitos de rochas que a gente usa no nosso dia a dia. Fazer um desenho, colar, pedir para imprimir, colar aqui e fazer uma legenda. E a nossa aula de artes, que eu vou dar na quarta-feira, que é amanhã, eu vou falar um pouco mais. Então, para isso, vocês vão precisar. Para fazer a aula de artes de amanhã, vocês vão precisar estar bem alinhado com a vida e obra do Aleijadinho, combinado? Então, finalizamos mais uma videoaula por aqui. Então, as atividades de hoje são matemática, páginas 50, 51 e 52 sobre números decimais e as páginas 30 e 31 de ciências. Não esquecendo aqui, ó, da 28, que é sobre a tirinha da página 24. Por hoje é só, alunos do quarto ano. Até a próxima videoaula.